nós vamos dar início à 12ª aula da nossa 6ª semana do curso de Controle e Automação. E eu vou dar uma continuidade sobre as resoluções de exercício, como eu fiz na videoaula anterior. Então eu vou propor a vocês que me acompanhem na resolução desse exercício para que fique claro como é a forma que nós programamos. E nessa forma eu vou dar uma simplificada de como nós vamos resolver. Tentei elaborar aqui um exercício bem comum que existe aí na internet sobre processo de aprovação de alunos. A prova de controle e automação é composta por 3 questões. A primeira questão vale 4 pontos, a segunda e terceira questões valem 3. Para aprovação, o aluno deve obter nota maior ou igual a 6 e frequência maior ou igual a 75%. Aí nós precisamos avaliar quais são as variáveis que nós vamos adotar para a questão certa ou errada. Então é sempre importante lembrar novamente que nós temos que atribuir alguma lógica binária para essas variáveis. Questão, por exemplo, a questão 1, ela vale 4 pontos, mas na nossa lógica booleana, ela certa vai valer 0 ou valer 1, ela errada vai valer 0 ou valer 1. Quando a gente fala em programação de PLC, é importante que nós façamos essa definição antes do projeto. Neste caso, eu defini que a questão certa e a frequência suficiente e a aprovação tem nível lógico alto, que é o mais intuitivo para o ser humano. Pensar que quando a grandeza tem qualidade, ou está acionada, ou ela é válida, ela vale 1. Mas lembre-se sempre que no PLC pode ser uma lógica ao contrário, né? Quando a variável está ligada a ser 0 e quando está desligada a ser 1. Neste caso eu adotei, para não gerar confusões, que o critério é que quando a questão esteja certa, o aluno esteja aprovado e a frequência seja superior a 75%, então na nossa lógica booleana vai valer 1. Primeira coisa que nós temos que definir são as entradas e saídas do sistema, como nós fizemos na videoaula anterior. Neste caso, nós temos 4 entradas digitais ou discretas, que vão valer 0 ou 1. Né? Nós temos a questão 1, a questão 2, a questão 3 e o critério da frequência. Então, a questão 1, se ela estiver certa, ela vale 4 pontos. Se ela estiver errada, ela vale 0. Neste caso, nós não temos aí, por exemplo, uma questão meio certa, porque aí, se a gente começar a discretizar isso, é como se aumentassem as variáveis de entrada. Então, eu teria como variável de entrada a questão 1 valendo 4 pontos, a questão 1 valendo 2 pontos e assim sucessivamente. Então, nesse caso, nós só temos a situação que a questão está certa ou errada. Então, se a questão 1 da prova estiver certa, ela vale 4 pontos. E na nossa lógica binária, ela vale o atributo 1. Se ela estiver errada, ela vale 0 e na nossa lógica binária, ela vale 0. E assim sucessivamente para as outras questões. Questão 2 e 3 valem 3 pontos cada. E nós vamos atribuir na nossa lógica booleana o bit 1. E se essas questões 2 e 3 estiverem erradas, elas vão valer 0 pontos. E a gente vai atribuir nosso bit lógico 0. E o critério de frequência, se o aluno frequentou mais que 75% das aulas, nós vamos adotar como bit lógico 1 e ele está aprovado. Menos que 75%, a gente vai adotar como bit lógico 1. Podemos colocar aqui, quando for maior ou igual, né, a 75% aprovação. Então, nós temos as 4 condições de entrada. E a nossa única saída desse sistema vai ser o critério de aprovação. Nós vamos construir um programa de PLC para aprovar ou reprovar automaticamente o aluno dentro dessas 4 variáveis. Então, aqui eu já coloquei, né, que a nossa única saída possível é aprovado ou reprovado. Novamente, nós vamos atribuir o conceito de aprovado como sendo bit lógico 1 e reprovado como sendo bit lógico 0. Então, como que nós vamos formar isso? Se vocês se recordarem da aula anterior, nossa tabela verdade com todas as possibilidades é um expoente de base 2, de acordo com a quantidade de entradas. Nesse caso, nós temos a questão 1, questão 2, questão 3 e o critério de frequência. São 4 entradas. Então, 2 elevado a 4 entradas vão dar uma tabela de verdade de 16 condições, ou seja, uma tabela verdade com 16 linhas. A primeira coisa que a gente faz é construir essa tabela. Já deixei aqui definido, né? Nós temos 2 elevado a n, onde n é o número de entradas, e aí 2 elevado a 4, como sendo 4, questão 1, 2, 3 e o critério de frequência resulta em 16 linhas. Então, eu já coloquei aqui a questão 1, questão 2, questão 3 e a frequência, e nós vamos definir na lógica do PLC qual é o critério de aprovação. E aí é importante que vocês se lembrem como funciona. Nessa lógica, eu coloquei a frequência como o bit menos significativo. Então, ele vai variar de 1 em 1.
ele vai ser 0, 1, 0, 1, 0, 1. O próximo bit com mais significância vai ser a questão 3 da prova. Então, ele já varia o dobro da anterior. Ele vai variar de 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 e assim sucessivamente. O próximo bit que eu defini como questão 2 vai ter uma definição aí de variação que é o dobro da anterior. Se essa anterior, questão 3, variou de 2 em 2, essa vai variar de 4 em 4. Então, vai ser 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 e assim sucessivamente. Para finalizar a questão, vai variar de 8 em 8 bits. Então, aqui sempre varia de 1 em 1 bit, de 2 em 2 bits, de 4 em 4 bits e de 8 em 8 bits, como nós vamos ver agora. Como eu falei, né, a frequência varia de bit a bit, podem olhar que é 0, 1, 0, 1, 0, 1, a forma prática de se montar a tabela verdade. A próxima questão vai variar de 2 em 2, né, 0, 0, 1, 1. A questão 2 varia de 4 em 4 bits, né, 0, 0, 0, 0, 1, 1. E a última questão varia de 8 em 8. Então, vou só salientar aqui, para fixar a ideia, que o bit menos significativo varia de 1 em 1. O outro varia de 2 em 2, o outro varia de 4 em 4 e o último vai variar de 8 em 8. E se tivesse uma outra questão aqui, seriam 16 bits 0 e 16 bits 1. E assim vai, 16, 32, 64, para ficar claro como se faz essa montagem. Agora, nós vamos definir aqui como que nós montamos as opções nossas de saída. Então, é importante que a gente coloque a definição que a gente tinha anteriormente. Então, vou escrever sobre a tabela. A questão 1 vale 4 pontos, a questão 2 vale 3 pontos, a questão 3 vale 3 pontos e a frequência tem que ser maior ou igual a 75%. Fica óbvio para a gente que, então, o aluno que não atingiu a frequência mínima já está reprovado automaticamente, não importa a nota que ele tire. A frequência inferior a 75% já o reprova. Se já o reprova, eu já posso colocar como reprovado em todas as condições em que a frequência é inferior a 75%. Então, é uma analogia que eu fiz da análise do enunciado. É sempre importante que no enunciado a gente pegue essas características e já consiga resolver algumas grandezas. Então, eu vou fazer isso aqui. Como a frequência igual a 0 já significa reprovado, então todos os locais onde a frequência é 0 significa que o aluno compareceu em menos de 75% das aulas. Então, eu já coloco que a aprovação dele é igual a 0. Frequências inferiores a 75%, o aluno já está reprovado, independente da nota. Tudo bem até aí? Vamos analisar agora a somatória de forma que a nota seja 6 ou superior a 6. O aluno só é aprovado quando ele tira 6 ou mais. Então, a primeira condição nossa, 0, 0, 0. O aluno foi aprovado em frequência, no entanto, ele tirou nota 0 na prova. Então, ele tem a reprovação. 0, 0, 1. A Q3 vale 3, então ele tirou 3 pontos, né? Vou colocar aqui o ponto que ele tirou. Aqui ele tirou 0. Aqui ele tirou 3 pontos, ele também está reprovado. Aqui ele só acertou a questão 2, ele tirou 3 pontos também está reprovado. Nessa questão ele acertou a questão 2 e a 3. A 2 vale 3 e a 3 vale 3, então ele tirou 6. Essa é uma condição que ele foi aprovado. Próxima condição nossa, ele acertou só a questão Q1, ele tirou 4 pontos, ou seja, está reprovado. A próxima questão, ele acertou Q1 e Q3, 4 mais 3, 7. Então, aqui ele tirou 7 pontos, ele também foi aprovado. Nessa variável, 4 mais 3, ele tirou 7, também foi aprovado. E a melhor das condições na escola é que ele acerte todas, né? E aí, acertando todas, ele tem nota 10 e foi aprovado também. Então, se nós notarmos nessa tabela verdade, nós temos 4 condições de aprovação, né? Notem aqui, ó. Quando ele tira 6 pontos, quando ele tira 7 pontos, quando ele tira 7 pontos e quando ele tira 10 pontos. Ou seja, 16 condições possíveis de aprovação ou reprovação, em 4 ele é aprovado, nas outras 12 ele é reprovado. Bom, aqui eu coloquei um slide para a gente fazer o preenchimento da tabela, né? Eu já fiz o preenchimento na tabela no slide anterior e agora nós vamos para as equações de saída. Como que são as equações de saída, lembrando da nossa videoaula anterior, né?
Vou montar aqui novamente, né? Aqui a gente tem 0 em todas as condições de frequência inferior a 75%. Nas condições em que ele foi aprovado, vamos analisar aqui. Aqui ele tirou nota 0, aqui ele tirou nota 3, aqui ele tirou nota 3 também, aqui ele tirou 6, foi aprovado. Aqui ele tirou nota 4, foi reprovado. Aqui nota 7 aprovado, aqui nota 7 aprovado e aqui nota 10. Então, as únicas condições que a gente tem em equação de saída é essa condição, essa condição, essa condição e essa condição. São as únicas possibilidades. Então, nessas 4 possibilidades, nós vamos montar as equações de saída. Como são 4 variáveis, a gente sempre define como uma soma de produtos. Né, a lógica E de uma lógica O. Então, qual é a lógica E neste caso? Né? Questão 1, E, questão 2, E, questão 3, E, frequência. Nesse caso, a questão 1 é 0, então a gente representa ela como barrada. A questão 2 e 3 e a frequência são 1, então são representados pela própria variável. A próxima aqui, vamos colocar aqui, questão 1, E, questão 2, E, questão 3, E, frequência. Né? Como que fica aqui? 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. Nós representamos o bit 0 com uma barra e chamamos a variável de variável barrada. A outra condição que nós temos, Q1, Q2, E, Q3, E, frequência, que vai ser 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. E a última que todas as condições são iguais a 1, então é Q1, E, Q2, E, Q3, E, frequência. E agora nós precisamos converter essas 4 equações de saída em um programa em ladder. Obviamente isso daqui é uma soma de produtos, então Q1, E, Q2, E, Q3, E, frequência, vem daquela lógica que a gente já aprendeu, que é a lógica E, ou AND, né? Que é um circuito em série. Então, isso daqui são variáveis em série. Quando eu passo para uma próxima linha, é uma variável OR. Então, a gente vai fazer a operação OR. Ou esse outro circuito em série, ou esse outro circuito em série, ou esse outro circuito em série. Então, só de olhar, nós já sabemos que o nosso programa em ladder tem 4 linhas, 4 condições de acionamento. Então, eu vou fazer aqui rapidamente para a gente ver como fica. Depois a gente faz a análise. Um contato em ladder, um contato em ladder, ladder, ladder. E aqui vai ser a minha aprovação. Então, quais são as condições para a minha aprovação? Eu tinha 4 ramos lá, onde o primeiro contato é Q1, segundo contato Q2, terceiro contato Q3 e o quarto contato frequência. Resultou em 4 equações de saída. Então, eu vou montar as 4 equações de saída. Segunda. Terceira. E, por fim, a 4ª condição de saída. E se nós pegarmos do slide anterior, nós temos as condições que essa saída pode ser acionada. A frequência sempre tem que ser superior a 75%. Então, nas 4 lógicas, as frequências vão ser contatos normais abertos. Na última condição, nós tínhamos que Q1, Q2, Q3 de frequência eram iguais a 1. Então, aqui nós já temos a tabela completa. Nessa condição, nós tínhamos aqui que a Q1 era 1, aqui provavelmente era 1, aqui era 0. A outra condição, então, a gente tem 4 pontos mais 3 pontos, são 7 pontos com frequência. Nessa condição aqui era 1, provavelmente aqui era 0 e aqui era 1, que são 4 pontos mais 3 pontos da Q1 ao Q3, e aqui valendo 1. E nessa condição, nós tínhamos que a Q1 valia 0, mas o aluno era aprovado por 3 pontos na Q2 e 3 pontos na Q3. Então, nós conseguimos formar essa lógica sem ter que olhar para a tabela verdade.
Então é bem mais simples fazer dessa forma, mas é uma forma intuitiva, né? Tem que ter um certo conhecimento, uma certa experiência. Por exemplo, uma planta de extração de petróleo com 3.000 variáveis de entrada. Como que eu vou criar uma tabela verdade de linhas que resultam em 2 elevado a 3.000? Seria impossível. Então, muitas vezes a gente faz do método intuitivo e depois usa softwares ou usa vários setores de engenharia diferentes para fazer uma análise de todo o circuito e ver se alguma variável ficou fora, né? Na nossa próxima aula, nós vamos ver técnicas de programação, ainda para PLC, e já vamos dar início também às nossas aulas de controle e sintonia, falar para vocês sobre controle e sintonia. Mais uma vez, é importante salientar de onde eu tirei esse material e dar ênfase, né, ao proprietário do conteúdo, então está aqui indicado nas nossas referências. Então é isso, espero que vocês tenham entendido como que nós resolvemos, né, esses problemas de se criar um programa em Ladder para PLC a partir do enunciado. É bem básico, espero que vocês tenham entendido com essa videoaula e com a videoaula anterior, que nós devemos definir a quantidade de linhas da tabela verdade, de acordo com a quantidade de entradas, e a partir daí ver no enunciado quais são as situações que saem da liga. Espero que vocês tenham gostado da videoaula, façam os exercícios propostos, e nos vemos na próxima aula. Obrigado.